Graça e paz, meus amados irmãos. Domingo, dia 31 de maio. Mais uma vez o mestre chama Vencear. Mais uma vez vou estar sendo breve. Tem alguns versículos que eu gostaria de considerar com os irmãos. Vou procurar estar sendo rápido para o vídeo não se estender muito. Para a gente estar meditando nessa manhã na palavra do nosso Senhor e avançando mais um pouquinho naquele assunto da regeneração. Então vou ser breve, vou procurar ser objetivo e eu creio que o Senhor vai dando para os irmãos vão avançando nesse estudo aí e o Senhor vai dando graça, amém? Continuar naquele texto de Tito 3, vou ler do 4 até o 5, não, até o 6. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então essa era a nossa situação. Por isso que o Senhor fala que existe a necessidade da regeneração, de um novo nascimento. Porque éramos assim. Outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, de prazer, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, por isso, a necessidade de Deus enviar o seu Filho na cruz do Calvário, ter o sacrifício do Senhor morrer por nós, resgatar a nossa natureza humana caída e nos colocar nele mesmo, nos dar uma nova vida, uma nova natureza e vir habitar em nós mesmos, no nosso espírito, para nos regenerar plenamente, não só o nosso espírito. Por isso foi o novo nascimento, é o primeiro passo, é a regeneração do nosso espírito. Quando nós cremos, o Senhor vem habitar no nosso espírito. Nós somos salvos no espírito, mas o Senhor Ele quer salvar também a alma e o nosso corpo. 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, quer dizer, não foi algo que foi feito para um, mas foi algo que foi feito para todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor veio para todos. O problema é que muitas pessoas rejeitam a salvação do Senhor, rejeitam o Senhor. Então o Senhor não avança com essas pessoas porque essas pessoas ficam privadas, porque essas pessoas acabam rejeitando a salvação de Deus, e ficam na condenação. Para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não é por mérito, mas segundo a sua misericórdia. É um dom de Deus, pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Então foi derramado por meio de Jesus Cristo, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu queria estar lendo um outro texto também de João 4. Evangelho de João 4.
a partir do 19. Um texto bem conhecido dos irmãos da mulher samaritana, né? João 4, Evangelho, a partir do 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então aqui eles estão falando de um local físico, né? Do monte do templo, de Jerusalém, daquele monte ali onde eram feitos sacrifícios a Deus. E os samaritanos diziam que era, né, no Monte Gerizim, né? Ó, nossos pais adoram neste monte, que era o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então estão falando de um local físico, né, de adoração, do templo, do monte do templo, onde eram feitas a adoração a Deus, os sacrifícios, eram levadas as ofertas, todos ali. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Interessante que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui nesse texto, é que o Senhor está pegando algo que é físico, algo que é visível, algo que é natural, que é a adoração do templo, o sacrifício do templo, e ele está dizendo que toda aquela adoração ali, tudo aquilo ali que acontecia fisicamente, visivelmente no templo, a verdadeira adoração, o verdadeiro sentido espiritual daquilo ali estaria no nosso espírito. Então é isso aqui que o Senhor quer passar para essa pessoa, para nós, né, no caso. Né? Que tudo aquilo que acontecia no templo, aquilo, a realidade espiritual de todas essas coisas está no nosso espírito, né? Então, por isso que ele fala aqui, que em Tito, né, voltando para Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então agora tudo isso, então agora o reino de Deus, ele está dentro de nós. Tem um texto que fala isso, né? Eu não me lembro agora onde está, mas fala que o reino de Deus, ele está dentro de nós, né? Então essa adoração, esse templo, agora somos nós somos a casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Queria ler assim um texto lá em Crônicas, 2 Crônicas. Segunda Crônicas, a partir do 7, 2 Crônicas 5, 2 Crônicas 5 a partir do 7. Então, quer dizer, são coisas que aconteceram no templo, que agora, essas coisas agora, elas estão no nosso interior. A realidade espiritual desse sacrifício de Cristo na cruz, agora tudo que Cristo é e tudo que Cristo fez e realizou por nós na cruz, toda a sua obra, ela veio para dentro de nós, do nosso espírito, por meio do Espírito Santo, trazendo a Cristo também. E a sua obra, tudo que Cristo tem, tudo que ele conquistou na cruz, espiritualmente, né? Ele nos deu, nos fez herdeiro de todas essas coisas, dessa vida incriada, dessa vida eterna que é o próprio Senhor Jesus. Ele nos deu vida, né? Se unindo a nós, se unindo ao nosso espírito, regenerou o nosso espírito. Mas o Senhor, ele não quer somente que essa salvação fique somente no nosso espírito. Essa salvação, o Senhor quer que essa salvação alcance também a nossa alma, o nosso corpo. O Senhor, ele quer que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo, né? Sejamos filhos maduros. Então aqui diz assim, 2 Crônicas 5, do 7 até o 9. Puseram os sacerdotes
a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se via. Amém, só até aí. Então a gente vê aqui uma realidade da arca, né, que a gente sabe que a arca é uma figura de Cristo, ela sendo introduzida no Santo dos Santos, né? Então muitas das vezes a gente vê esses textos assim, a gente tem interpretação, não que esteja errada, ela está certa, logicamente. Nós temos uma visão desse texto corporativa, né? Da arca, ela sendo introduzida na igreja, nós todos os santos somos membros do corpo de Cristo, e amém por isso. Amém. Isso é um aspecto coletivo desse Cristo corporativo, né? Mas nós também somos cristãos, né? Todas essas coisas que acontecem no coletivo, primeiramente, elas acontecem no individual, elas acontecem dentro de nós como casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo individualmente primeiro, para que essa vida de Deus em nós, ela possa se expressar coletivamente. Mas tudo isso começa no nosso interior, no reino de Deus que somos nós, né? Então, a arca, ela foi introduzida no lugar santíssimo. No interior, puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário. Mais interior, templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas do querubim. Então agora a arca ela foi introduzida no nosso espírito, individualmente falando, né? A realidade coletiva disso é que o Senhor ele adentrou nos céus como sumo sacerdote, né? O cabeça foi entronizado nos céus, no santíssimo lugar, Santo dos Santos, né? E agora nós, a igreja, somos o lugar santo coletivamente, mas individualmente o nosso lugar santíssimo é o nosso espírito, onde a arca veio habitar, né? Então, esse cabeça que habita no nosso espírito, ele quer avançar para a nossa alma, para o nosso entendimento, para o nosso sentimento, porque o homem, quando pecou, o homem, quando caiu, ele passou a ser guiado pela sua alma, pelos seus próprios desejos, como a gente já leu. Então o homem começou a fazer tudo o que ele queria, né? Andar, caminhar segundo os seus próprios propósitos, segundo sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo, da sua própria carne, né? Guiado pela sua alma, pelo seu entendimento, pelo seu querer. Mas na criação original não era assim, né? O homem ele foi feito por Deus para ser guiado pelo Espírito de Deus no espírito do homem, né? E no original da criação, o Espírito de Deus habitando no espírito do homem, né? Que estaria na cabeça do homem, na mente do homem, na alma do homem, avançando com o homem, né? Guiando o homem na vontade de Deus, nas coisas de Deus, segundo os propósitos de Deus. Mas o homem, quando caiu, perdeu, o espírito morreu, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então aquele que comer da árvore certamente morrerá. Então o homem morreu no espírito, né? Continuou vivendo em alma e carne, segundo os seus próprios desejos, segundo o seu entendimento, as vontades do seu próprio coração, né? Mas agora o Senhor, ele depois da obra da cruz, né, o Senhor derramou do seu espírito e veio habitar no espírito do homem. E esse espírito ele foi regenerado, entende? Então agora o Senhor ele quer trazer o homem para o original,
né? Ele quer que agora o Espírito encabece a vida do homem, que agora nós venhamos a viver uma vida pelo Espírito de Deus, né? Então essa adoração em espírito e em verdade, é o homem vivendo pelo Espírito Santo, é o homem sendo encabeçado pelo Espírito e não segundo a sua própria vontade, pelo seu próprio eu, pelo seu próprio ego. Então agora o homem ele volta a ser encabeçado pelo próprio Senhor, pela vida do Espírito, né? Então, o que eles fazem aqui? Então, a gente vê que, coletivamente falando, os sacerdotes introduzem. Então, tem um significado individual e tem um significado coletivo também. Que os sacerdotes, que somos nós, somos um reino de sacerdotes, com a arca nos ombros, então nós levamos a Cristo, né, que é essa arca, e nós levamos a Cristo como sacerdote para outras pessoas. E quando essas pessoas creem no Senhor, que quando nós como sacerdotes levamos o Espírito, elas recebem o Espírito Santo também no Espírito delas, quando elas creem, e elas são salvas no Espírito, né? Então que os sacerdotes é algo coletivo, mas isso agora tem um aspecto também individual. Agora esse Espírito agora, né, como nós como casa de Deus, como templo do Espírito Santo, ele está no nosso santíssimo lugar, que é o nosso espírito, mas ela quer avançar para a nossa alma também. Então aqui fala, 2 Crônicas 5:9. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas no santo lugar, de frente do Santo dos Santos, porém de fora não se via. Então é interessante que esses varais que sobressaíam, que era a arca que estava no santíssimo lugar, que estava, ou seja, no nosso espírito, né, no lugar santíssimo, ela saía para o lugar santo. Então a gente sabe que esses varais e essas argolas, elas são uma figura do Espírito Santo, né? Cristo, ela é a arca, mas a argola e as varas que eram colocadas no ombro do sacerdote é uma figura do Espírito Santo, né? Então a arca, que é Cristo, ela é levada pelos sacerdotes, por nós, por intermédio do Espírito Santo, né? O significado dessa palavra aqui é que nós, como sacerdotes, nós somos conduzidos pelo Espírito a levar Cristo às pessoas, a arca, né? E agora essa arca ela é introduzida no interior de cada homem, no Espírito, no lugar santíssimo. Só que a arca, a gente vê que ela foi feita com argola e com essas barras. Ela não foi feita para ficar fixa num local. Ela foi feita para circular, certo? Deus não quer que a arca, que Cristo fique fixo. Deus quer que Cristo ele circule. Ele não quer que ele fique somente no nosso espírito, mas o Senhor quer que o Senhor ele avance para a nossa alma, para a nossa mente, para a nossa vontade. O Senhor quer ganhar todo o nosso ser. O Senhor quer ganhar todas as áreas de nossa vida. O Senhor quer ganhar todos os nossos desejos, todo o nosso sentimento, todo o nosso ser, né? Para que nós venhamos poder dizer com verdade, com realidade, que nós temos a mente de Cristo, né? Então, a gente vê que as varas, que é uma figura do Espírito Santo com as argolas, elas avançavam para o santo lugar, ou seja, para a alma, né? Tu vê que a arca ela não era algo que ficava estático dentro do Santíssimo Lugar. A arca ela era conduzida pelos sacerdotes quando tinha guerra, então ela circulava, né, conforme o Espírito, né, conforme era conduzido pelo Senhor naquele tempo. Então ela não ficava estática ali, ela ficava no templo, mas ela circulava, né? Então essa é a vontade do Senhor, não é que ela fique somente no lugar santíssimo, que é o nosso espírito, falando individualmente, tá, irmãos? Eu sei que tem outro sentido também coletivo, né? Como eu estou tocando aqui no sentido individual, de nós como individualmente como casa de Deus, né? Como templo do Espírito Santo, para que isso venha, né?
se expressar coletivamente. Amém? Tinha muito mais coisas, irmãos, para falar, mas o tempo é curto e eu vou estar dando continuidade em outras oportunidades, porque já passamos de 20 minutos, para não ficar muito longo, que o ideal seria isso aqui, seria uma ministração para mais de 1 hora, mas na gravação fica um pouco difícil. Tem irmãos até que fazem vídeo de mais de 1 hora, mas eu não sei. Normalmente quando passa de 20, 22, 23, o próprio YouTube corta o vídeo. Aí fica 2, 3 vídeos, demora muito para carregar. Demora mais de hora para carregar no YouTube. Então eu vou estar ficando por aqui e a gente avança mais um pouquinho numa outra ocasião, assim que o Senhor nos permitir e que o Espírito nos conduzir. Amém, irmãos? Graça e paz aos irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, te damos graça. Pai, queremos estar orando nessa manhã, Senhor, que tu venha avançar conosco e que tu venha avançar também em nós. Tu venha ganhar, Senhor, teu Espírito, Senhor, ele venha ganhar a nossa alma, que o teu Espírito Santo ele venha ganhar o nosso entendimento e que a gente venha chegar a usufruir, né, dessa vida corporativa, dessa tua vida em nós, da sua nova vida em nós. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço nessa manhã. Amém.